Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente esta nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho nesta quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Nós começamos hoje a escutar o Evangelho de Mateus no capítulo 10, os versículos de 1 a 7 são os versículos que nós vamos contemplar dentro desse sermão aqui que começa hoje. Como eu disse a você, a organização do Evangelho de Mateus, você já sabe de qual é salteado isso, né? 5 sermões, começando com o Sermão da Montanha, finalizando com o chamado Sermão Escatológico, quando a gente ouve aquela parábola que Jesus conta sobre o juízo final. Mas hoje nós entramos no capítulo 10º do Evangelho de Mateus, que é o segundo desses sermões, que é chamado de Sermão Missionário. Poderíamos também chamá-lo, esse sermão, de Sermão Apostólico. Porque o que é que acontece? Você lembra que ontem nós ouvíamos aquela palavra de Jesus que dizia que a messe era grande, poucos eram os operários, e que a gente deveria pedir ao Senhor da messe que mandasse operários para a sua messe. Eu me lembro que em muitas comunidades, quando pequeno ainda já se fazia muito isso, uma oração vocacional. Depois da comunhão todos dizem: enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e são poucos os operários. Muitos lugares até cantavam, né? Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. E ontem o que a gente estava dizendo era justamente isso, que essa messe que é grande, os operários que são poucos, mas Jesus enxergou justamente nos seus discípulos essa capacidade de fazer um salto qualitativo, de eles passarem de simples discípulos, ou seja, pessoas que escutam, que aprendem, para serem, de fato, a partir de agora, eles também missionários. Olha, missionário significa enviado. O verbo grego para enviar é o verbo apostolein. Apostolein. Você lembra daquele tempo quando a gente viajava? Estou vendo aqui a Odaleia. A Odaleia é uma amiga que me segue aqui da Suíça. Ela estava em Veneza nesse fim de semana. O que é que aconteceria com qualquer pessoa em séculos passados, em décadas atrás? A gente chegava em Veneza, via uma paisagem muito bonita, aí comprava um cartãozinho, mandava para alguém que ficou no Brasil, sei lá onde, falando da nossa viagem. É um cartão muito pequeno, não precisava de envelope para colocar dentro, etc. A gente escrevia uma mensagenzinha ali, o endereço, o lugarzinho do endereço. Como é o nome daquele cartão? Cartão postal. Até hoje a gente diz, aquele é um cartão postal. Os nossos jovens usam até essa expressão muitas vezes, falando de cartão postal, sem saber o que é que está por trás, não é? Porque hoje em dia os cartões postais quase já não existem. A gente anda com celulares que são câmeras de filmagem, que estão ligados na internet. Então a gente está fazendo tudo ao vivo, postando nos stories, no Instagram, no Facebook, no YouTube, está mandando tudo instantaneamente, porque o mundo agora é um mundo online. Mas tinha um tempo em que a gente precisava escrever, precisava de tempo para a mensagem sair do lugar onde a gente estava e chegar até aquela pessoa. Então, o nome daquele cartão postal. Esse postal, que é a mesma coisa quando a gente pega uma carta, bota lá CEP, Código de Endereçamento Postal. Se você fala italiano, você vai dizer os correios, vai dizer a posta eletrônica, para falar de um e-mail, um correio eletrônico. Portanto, apóstolo vem dessa palavra grega apostolein, que está ligada a correio, que está ligada a mensagem na nossa língua, que está ligada a uma carta. Apóstolo significa aquele que tem uma mensagem para transmitir, aquele que tem uma mensagem para enviar. É um enviado, mas é um enviado como um mensageiro. E aqui uma coisa muito interessante é que nós não somos apenas os mensageiros, é que nós somos a mensagem. Quando a gente diz creio na igreja apostólica, significa dizer que nós queremos numa igreja que é mensageira e que a própria igreja, no seu ser, no seu modo de ser, de agir, ela é uma mensagem para o mundo. Então, é um modo de viver que já dá um recado, tem uma comunicação para o mundo. Aquilo que eu falava ontem, né, do Selbstmitteilung,
Mitteilung, que a gente tem na língua alemã, essa palavra para dizer de uma autocomunicação. A igreja não é nesse sentido de a autocomunicação, porque aquilo que ela comunica é Deus, mas aquilo que ela comunica é Deus dentro dela. Então ela em si mesma deve saber que ela é essa mensagem. Como você também teve que saber, eu devo saber que eu sou uma mensagem de Deus. Por isso hoje em dia, por exemplo, no campo da psicologia, da motivação, o que é que todo mundo fala? De descobrir a sua missão de vida. Essa palavra missão está ligada a esse verbo grego apostolém e ao verbo latino mittere, que é a tradução em latim da palavra grega apostolém. Veja, eu falei das cartas, né? Quando você vai mandar uma carta, você pega um envelope, lá tem o lugar do remetente. Esse remetente vem do verbo remeter, que é remittere em latim. Então, a emissão de uma mensagem, emissão, missão, transmissão, todas são palavras que têm esta raiz comum desse verbo chamado mittere. Portanto, essa comunidade é uma comunidade que é mandada, que ela é missionária, que ela tem uma mensagem, que ela é uma mensagem. E aí, por exemplo, a igreja que tem uma missão, entre as missões da igreja está, por exemplo, a remissão dos pecados. Mostrar para a humanidade a capacidade de refazer a sua história, refazer o seu caminho, quando a gente sente que a vida da gente errou o endereço. Não é? Quando o pecado é isso, é errar o alvo, errar o endereço, é falir naquilo que é a mensagem que a gente tem para transmitir. Então a comunidade da igreja é essa comunidade onde a gente refaz a mensagem da gente também, para entrar em sintonia com aquilo que há de mais profundo dentro de nós, para que a gente possa emitir aquilo que Deus quer, transmitir a sua mensagem para o mundo. Então, o evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 7. Então, Jesus chamou os 12 discípulos, eles são discípulos, portanto, discere, em latim, que dá a palavra discípulo, significa aprendizes, aqueles que estão aprendendo alguma coisa com ele. Não é? Em tempos antigos, muitas profissões, não é? O que era que acontecia? Tem um sapateiro numa cidade, então tinha os aprendizes de sapateiro, os aprendizes do ofício. Com o mestre, eles aprendem também a fazer sapato. Então, por exemplo, alguém que faz um curso de medicina vai fazer residência, né? Vai morar lá no hospital, já sabe toda a teoria, mas agora tem que colocar na prática, colocar em prática. É Jesus o que está fazendo aqui agora, é pegar os seus discípulos para colocar em prática. Só que eles não vão fazer uma residência, não vão ficar fixos. Jesus, ao contrário, em vez de que ele fazer uma residência, ele manda para o mundo, ele envia para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Aí Jesus chama esses 12 discípulos e dá para eles poder. Jesus dá a poder. Que poder? Aquele poder que ele tem, que depois nós vamos ouvir no fim do Evangelho de Mateus: todo poder me foi dado no céu e na terra. Esse poder que é dele, ele vai transmitir à sua igreja, ele vai transmitir a nós que somos os seus discípulos. Ele transmite esse poder aos discípulos e faz o que aqui? Vamos olhar o que é que Mateus nos diz. Eu estou aqui fazendo essa meia enrolação aqui, porque tem gente chegando e eu não saudei essas pessoas, não dei um bye-bye aqui agora, já falei com todos que eu consegui apertar aqui o botão. Então, o Evangelho diz que Jesus dá poder para os seus discípulos para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Poder para expulsar os discípulos, os espíritos maus. Então, esse poder, essa missão da igreja é também missão para tirar o mal de dentro da pessoa, tirar o mal que muitas vezes envolve a nossa vida. É uma missão, portanto, de libertação do poder do maligno. Na oração do Pai Nosso, nós lembramos no Sermão da Montanha, a última coisa com a qual Jesus encerra essa oração é dizendo isso: livrai-nos do mal. Portanto, a igreja ela é enviada para libertar as pessoas desse poder do mal. E uma outra coisa aqui que Jesus diz, ele deu também aos seus discípulos poder para curarem todo tipo de doença e todo tipo de enfermidade.
Sobre isso aqui eu gostaria de, eu grifei aqui né, aqui na Bíblia, no meu missal, esse verbo curar todo tipo de enfermidade, porque eu acho sempre uma coisa para repetir. O verbo que a gente tem na língua grega aqui, eu chamava o verbo terapeuen, que é o verbo que dá palavras como terapia na nossa língua. O que é terapia? Terapia é fazer um tratamento, né? Eu liguei para uma amiga minha, e aí ela atendeu o telefone, assim, um pouco sem jeito, com um saco na cabeça, um negócio enrolado, tava terminando de colocar um papel celofane, não. Como é? Esse papel alumínio, aquele negócio, botando assim em cima do cabelo, depois vinha com um plástico e um pano. Disse, menina, o que é isso que tu tá fazendo? Tô fazendo aqui um tratamento capilar. Eu disse, menino, o que é que tem? Ah, aqui bota muita coisa, parece que tinha abacate batido dentro, se eu não me engano, tinha azeite de dendê, não sei se tinha quiabo amassado, sei lá. Era um monte de coisa. Eu tô fazendo aqui um tratamento capilar. Né? Eu tô caçando, acho que era pro cabelo pegar volume, brilho, não sei o que. Ela me disse, ela fez um negócio, não vão fazer isso não, viu? Eu não sei se era isso que eu tô dizendo que tinha no tratamento da minha. Eu tô dizendo assim pra dizer. Eu tava fazendo um tratamento. Depois eu perguntei, telefonei outro dia, porque eu fiquei curioso pra ver aquele resultado. E aí, como é que tá? Como é que foi o tratamento? Ah, não, foi bom, eu tô gostando, tô satisfeita com esse meu tratamento que eu tô fazendo. Pois bem, olha só. Existe poder fazer um tratamento e às vezes o tratamento dá certo. Tem tratamento que você não faz e o tratamento não dá certo. Aqui nesse verbo tem uma coisa que é interessante, porque quando a gente diz curar, na língua da gente, curar significa ficar bom. Curar significa ficar bom. Tem situações que você cuida, mas não cura. Cuida, não é? É um tratamento paliativo. Então, não vai ter a cura. Em italiano, eles têm dois verbos muito interessantes para distinguir essas coisas. Quando você fala de curar, você diz um verbo em italiano que é o verbo guarire, é cura. E o verbo para tratar é o verbo curare. Então, tem doença que ela pode ser inguaribile, ela não vai ficar bom da doença, mas você pode sempre cuidar. Então os cuidados intensivos pode ser aquele lugar onde a pessoa vai e justamente ela é acompanhada para fazer a passagem. Não é que vai melhorar, não vai melhorar, mas você pode se melhorar na relação com esse doente, melhorar essa relação de forma que os últimos momentos dele possam ser momentos de paz, de alegria, e você morra na tranquilidade. É o que fazia, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que ela não estava preocupada se o doente que ela levava para casa dela iria para o hospital, iria ficar curado, mas ela queria tratar das pessoas. Não é? A Aldaleia, que é psicóloga, está aqui dizendo que tem muitas psicopatologias que são assim também, que vai para o tratamento ali psicológico, não é que vai trazer a cura daquilo, mas você vai aprender a viver com aquela situação, a ser responsável diante dela e tratar de ser melhor como você puder. Então a igreja é esse espaço de cura, de cuidado. Essa é a palavra talvez aqui a gente possa sublinhar bem. A igreja é mandada como um espaço de cuidado para todo tipo de doença. Não tem um doente que a gente não possa dizer assim, vem, fica no meio da gente, esse daqui e ali. A grande doença é o pecado. Não é desse ponto de vista espiritual, né, que a gente está falando. Então, a comunidade cristã é esse lugar onde deve oferecer a quem está na dificuldade, pode ser o seu pecado, a sua situação, que ela possa ter um lugar em que ela se sinta acolhida também na sua humanidade e acompanhada. A gente lembra que quando Jesus foi à casa do chefe da sinagoga, ele insistiu muito nisso, né? De a igreja como lugar de acompanhamento, que é uma palavra que o Papa Francisco tem batido muito, não é, para nós, saber acompanhar as pessoas. Então, um acompanhamento que começa desde o batismo até a hora da morte, até a hora dos funerais. Você vê que a igreja acompanha a gente assim, até aquele último momento onde você joga o último
último punhado de terra em cima do caixão da pessoa, você é acompanhado pela comunidade. Isso aqui é uma coisa muito boa. E eu lamento que, por exemplo, hoje em dia a gente não tenha muitos espaços para fazer um enterro decente, né? Em que a comunidade cristã vai acompanhando a pessoa realmente desde da sua pia batismal até aquele último momento. Nas grandes cidades hoje em dia às vezes é impossível, né? Você não pode mais fazer um ato público de transmissão de fé, que é acompanhar o corpo de um defunto até o seu funeral. É um ato público de fé, é uma forma de proclamar a nossa fé na ressurreição. Pois bem, a igreja que nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte. Aí depois vem a lista do nome dos 12 apóstolos. Muito interessante, não é? Falar que vê o nome de tudo, porque o nome significa a pessoa na sua essência, a pessoa no seu mistério. Aí fala o nome deles, diz: o primeiro é Simão, chamado Pedro. Simão, chamado Pedro, que trocou o nome de Simão. Simão significa aquele que escuta, e Jesus o chama de Pedro justamente por causa da profissão de fé que ele fez. Depois vem o seu irmão André, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão. A gente vê aqui relações de família que estão colocadas. Depois Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos. Isso é interessante porque fala de uma profissão que era rejeitada pelos judeus, e esse homem que foi acolhido na comunidade cristã. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota. Zelote, ao que parece bem, era um grupo de revolucionários contra a presença do Império Romano, né? Era gente de uma espécie de brigada militar que, quando eles andavam com uns punhais, sicários, se ele pudesse tirar a vida de um romano, eles faziam isso. Então, tinha gente desse grupo que Jesus também chamou. E tinha Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Então, olha só, uma primeira coisa para notar é que Jesus não é um professor como o que é que acontecia com os outros mestres. O aluno ia escolher o professor. Não é Jesus, não, é esse que nos escolhe. Portanto, fazer parte da igreja é fazer parte de um grupo de quem é escolhido por Jesus. Jesus não é nos escolhe. Acho bonito quando chega a época de campanha eleitoral, cada um se apresenta como um candidato e para o povo escolher, vote em mim, isso, aquilo. Olha que coisa mais bonita você parar e pensar nisso. Nós somos escolhidos por Deus, essa escolha que Jesus faz. E aí a gente vê aqui que nessa escolha que é feita tem gente de todo tipo, não é que tem gente aí tudo das melhores, não, é gente como a gente, né? Com complicações, com dificuldades, com quedas, nada fica escondido. Um traiu, tá aqui, tá dito. Um pertencia a um movimento que não era das melhores reputações, sim, tinha gente. O bonito é ver essa transformação de discípulos em missionários e depois a transformação de qualidade no interior de todas essas pessoas. Mas eles são 12, e isso tem uma força simbólica, porque liga esses discípulos ao povo de Israel, porque eles eram 12 tribos. Aí eu fiquei pensando o seguinte, hoje de manhã, é que essa forma de ver e falar deles como representante das antigas tribos de Israel equivale a essa missão da igreja como um aspecto geográfico, não é da geografia, ou seja, uma missão que está dentro de um espaço territorial. E aliás, no final aqui Jesus diz assim, mandou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então isso aqui já diz uma conotação que era geográfica para essa missão da comunidade cristã. Somente no final, no capítulo 28, é que o Evangelho de Mateus abre a perspectiva de uma missão que vai para além das fronteiras de Israel. Então, eles são representantes dessas 12 tribos. Isso significa que a igreja começa a ser o novo povo de Deus presente no mundo. Esse é um recado desse texto de hoje. Mas tem um outro dado que eu estava pensando hoje, que é o seguinte, é que 12 também é o número dos meses do ano. Então tem um aspecto que não é apenas de espaço, de geografia, mas tem um aspecto que é de tempo. Papa Francisco tem insistido muito nisso para mostrar para a gente que o tempo, ele diz que há uma superioridade do tempo sobre o espaço.
espaço que às vezes a gente quer encontrar na sociedade, posição que a gente quer. Então não precisamos disso, a gente tem que saber dedicar o tempo. Lembra do Pequeno Príncipe? Não é que quando ele fala da sua rosa lá no planetinha dele, ele diz assim que o que tornou a rosa dele especial foi o tempo que ele dedicou para ela. Então, quando eu penso nesses 12 apóstolos aqui, penso nessa categoria do tempo, é uma pergunta para mim e para você. Que tempo a gente dedica para a nossa missão de vida? Que tempo a gente dedica para aquelas coisas que são especiais na existência da gente? Qual o tempo que a gente dedica para os sonhos da gente? E tem uma coisa interessante. Eu convivo com muita gente que é assim de cultura muito da roça, muito do chão. Minha mãe diz uma coisa que é um negócio interessante, você sabe. Com vontade de, já disse isso, né? Que tem um caderninho aqui que eu fico anotando coisa para escrever um livrinho sobre minha mãe. Vai ter uma parte do livro que é para eu lembrar dos ditados dela. Tem uma outra que vai ser as receitas de Jacinta, que é receita de chá, disso, daquilo, de comida, mas não sei que caruru vai sair aí. Mas a minha mãe tem um ditado que ela sempre dizia assim: o tempo é que amadurece a bola de fumo. Antigamente vendia fumo, né? Fumo de corda nas vendas, etc. A gente usava aquele para fazer cigarro, não sei o que como era. E às vezes para remédio também, né? Porque você pegava o fumo de corda, botava dentro de uma garrafinha com cachaça, com álcool, deixava ali, ficava aquilo, passava no braço. Não tinha muriçoca que desse conta da pessoa, era um repelente natural. Então o fumo, para curtir, ele ficava curtido com o tempo. Então o que amadurece o rolo, a bola do fumo é o tempo. Mas não é verdade que é assim? Que com o passar do tempo tem coisas que parecem que não tem jeito, que são irremediáveis, incuráveis, intratáveis, e de repente com o tempo muda. A primeira leitura de hoje vem do livro do Gênesis, capítulo 41. A gente vai de hoje até sábado ler isso aqui, que é o chamado ciclo de José, José do Egito, não José o pai de Jesus. E a gente sabe que José era filho de Jacó, que nós vimos a história esses dias, não é? E Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Então aí está o povo de Deus, na verdade. E esse Jacó teve 12 filhos, entre eles um que era José. José era um sonhador. E José sonhou que ele ultrapassava os seus irmãos, que ele via um monte de ramo de trigo, não sei o que tinha um que se sobressaía. E ele foi contar o sonho dele, falando que ele se sobressaía de todos os irmãos. Os irmãos ficaram com inveja, e na inveja queriam matar o irmão, desistiram de matar, jogaram dentro de uma cisterna para ver se ele morria por lá, mesmo sem eles serem responsáveis pelo sangue. Depois pegam José, alguns, não, vamos lucrar alguma coisa, justamente um chamado Judá, tem a decisão de vender, daí até a ligação dele com Judas Iscariotes, né, como imagem. Então vende o irmão para uma caravana de madianitas. José é arrancado do poço, jogado na mão desses madianitas, depois é vendido no Egito. Lá no Egito tem uma traição, ele vai parar na cadeia se encontra com um homem de quem ele interpreta os sonhos, e ele vai acabar depois dentro da casa do faraó. Aí eu fico pensando, não é? José teve aquele sonho, contou para os irmãos em que ele se tornava grande. Na hora que ele estava dentro da cisterna, como será que ele pensou nos seus sonhos? Ele continuou acreditando naqueles sonhos? E depois que ele foi traído e foi jogado na cadeia, ele continuou sonhando? Como é que foi isso? Mas o tempo foi ajudando a ter uma transformação na vida de José. E o texto de hoje é um texto que mostra a fome no Egito, mostra o faraó dizendo para o povo do Egito para irem até José e fizessem tudo aquilo que José dissesse. E depois passa aí a cena mostrar os próprios irmãos dele vindo bater na porta do faraó do Egito para pedir comida, para pedir farinha, comprar, não é? E ele então faz uma prova com os irmãos para depois ver se... A gente vai ver como a história continua. Os irmãos voltarão para eles, e ali é uma forma de explicar como é essa presença do povo de Israel depois dentro do Egito. Resumidamente, o tempo serve para amadurecer as coisas, para esclarecer as coisas. Então a gente, num primeiro momento, não deve desacreditar. Então essa missão que a gente tem, essa missão que a gente carrega, é uma missão, vendo aqui a figura desses 12, que amadurece no tempo. O tempo é fundamental para o esclarecimento da nossa missão.
não é? E depois o tempo vai dando a chave justa de leitura, a justa perspectiva para a gente entender a missão da gente. Portanto, nessa relação com o tempo, a paciência é muito importante. É muito importante a paciência no acolhimento da nossa própria missão. E aqui Jesus, né, terminando, diz assim, o que é que eles devem fazer, que essa cena é para abrir esse sermão sobre o reino de Deus. E ele diz, em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus não está longe de nós. Então, e aquilo que a gente já ouviu no Sermão da Montanha, Jesus dizendo isso, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, minha amiga, meu amigo, essa é essa mensagem que a gente tenta tirar aqui no Evangelho. Estou vendo gente chegando aqui agora, como por exemplo a minha amiga Maria Eureni Abreu Silva. A Eureni, depois você vê aí o resto do vídeo já desde o seu início, né? Um abraço para Mara Barreto, para Aline Cardoso, Ivana Souza, Maria Caldas, Deus abençoe a cada um de vocês, Everilda Menezes, Dilma Aparecida, Deus te abençoe, bom dia, muito obrigado, né? Jaci Félix, um abraço para você, renovada em mais um ano, né? No início de julho foi seu aniversário, dia 2, eu falei antes, mas no dia parece que você não estava por aqui. Um abraço para Adriana, para Joyce Oficial, um abraço para você. Odaléia disse que gostou muito da minha caneca. Essa é interessante, essa caneca foi recebida de presente do Dia dos Pais, assim, aí no Brasil. Depois tem uma frase bonita do Pequeno Príncipe, citaram em alemão até, não é? Du bist ewig für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. Não é que você fica eternamente responsável por aquilo que você cativa. É bonita essa frase, de vez em quando eu olho, o Tielson, né, aí de Salvador, quem pintou essa caneca, é realmente muito bonito. Depois desse merchandising, eu não sei o que é que vai dar. Eu vi também, Odaléia, você tem uma caneca bonita lá, viu? Eu vi lá no seu café com a psicóloga, não é? Ou chá com a psicóloga, que tem dia que é no chá. Então, Leo Passos, um abraço para você aí em Santo Antônio de Jesus, Savane Brito, Isadora Cruz, Isadora, beijo grande para ti. Eu me lembro, Isadora, eu recebi nos braços quando eu cheguei diácono em Conceição do Almeida, janeiro de 95, porque eu fui ordenado diácono em novembro de 94. Isadora estava pequenininha, né, nas mãos de Fátima Cruz. Um abraço grande para Fátima, essa amiga querida, criativa, memória viva e cultura da memória do povo de Conceição do Almeida, sobretudo o samba regional aí do Recôncavo, muito deve a tua mãe, e eu fico feliz com isso. Um abraço para minha querida amiga Cal Rezende. Não sei, Cal, se tu ainda tá aí, por Alagoinhas, onde é que tá, minha irmãzinha querida, não é? Filha de Dona Celina, uma santa mulher. Um beijo grande para ti. Porque eu e Cláudia, a gente não é parente, não é nada, mas é cara de um focinho de outro, realmente a gente se parece muito. Almir Alves, um abraço, Bill, para você, Almir, toda a sua família, para Geralda Lima, aqui também aparecendo, para Dinéia Flores, Lilia Davi, Luana, irmã aí das franciscanas, irmã Luana, um abraço grande. Eu vi a promessa do Maria Isabel, viu? Quando eu for aí no Piauí, a senhora prepara esse negócio aí, quando eu chegar aí em Teresina. Teresina é um calor, que misericórdia. Eu fui em pleno mês de agosto em Teresina uma vez com a irmã Meire. Gente, era um calor que você não sabe dizer. Eu fui naqueles ônibus da Itapé-Mirim, não sei o que, lá. Foi uma viagem que era longa, e quando eu cheguei em Teresina era um calor sufocante. Em pleno mês de agosto precisava de como é que chama isso? De ar-condicionado ligado. Rosa Santos, um abraço para Rosa, para Helena Marcelini Oficial aqui, um abraço para você. O João Rosário em Nazaré, um abraço para você. Beijo e abraço para Dayara, minha grande amiga. Caio, Dayara, já falei aqui, Vereador Menezes. Bia Cláudia, um abraço para você, para Daniela, Neiva, Marisete, Deus te abençoe, Deus te guarde. Feldro Sena, um abraço para você, Deus te abençoe. Roselene,
Padre Eudinei Carneiro, um abraço grande para você. Ó, essas brincadeiras, Ednei, tu te aquieta, menino. Ivone, fiquei tão contente em encontrar a Ivone aqui ontem, né? Como nova seguidora aqui do nosso canal, foi minha colega de escola, Pedro Calmon. Um abraço para Pedro Miguel, para Aparecida, comunidade Nossa Senhora Aparecida aí em Salvador, Padre Juarez aqui presente também. Deixo aqui um abraço, não estou vendo aqui hoje, mas sempre todo dia tá, a Wilma e Rose Santos, um abraço para você. Quero agradecer vocês aí que estão entrando no Facebook e compartilhando o vídeo no Facebook. Eu fiquei contente, um monte de gente já compartilhando esses vídeos antigos. Muito obrigado, isso ajuda, né? Espalha. Quero também dar um abraço para pessoas que eu vi chegando essa semana aqui, seguindo a nossa página. Certamente é vocês que vão dizendo um pro outro, né? Então eu vejo aqui, Suzar.14, eu penso que seja pai do seminarista Gabriel Suzart, da nossa Diocese de Amargosa. Eu vi aqui a Edine Ramos, que passou a seguir a gente. Deixo um abraço também para Irene Guedes, Gilza Câmara, para o Juvelina Cirqueira, da comunidade do Bom Jesus aí em São Miguel, que nos mandou um abraço, mandou aqui um recado, para o Nailson. Eu quero deixar um abraço também para Erivaldo Branco Wright, aí em Santo Antônio de Jesus, e um abraço para o Padre Ângelo Vieira, que é o coordenador da Pastoral Presbiteral da Diocese de Amargosa, que hoje está completando mais um ano de vida. Então, Paula, que eu vi aqui uma Paula que está chegando aqui, Paula Lima, Deus te abençoe. Cal Rezende disse que está indo para Amargosa. Sim, minha querida, que bom, volta lá para nossa boa terrinha, não é? Então, penso que falei de todo mundo aqui. Como é aqui, a Mara Barreira está perguntando qual é a hora que começa. Olha, é o seguinte... De segunda a quarta, normalmente eu faço essa transmissão ao 12:30 de Roma, e agora são 7:30 do Brasil. Dia de quinta-feira e dia de sábado, como eu tenho que ir a um santuário, eu faço isso quando eu chego lá, porque nesse horário eu estou ainda em ocupações, me locomovendo. Então, dia de quinta vocês vão ter que sempre olhar um vídeo que já está guardado aí, salvo aqui, porque eu começo a fazer entre 8 e 8:30, depende muito do transporte público. Eu ando no transporte público, então vai depender muito do transporte público. Então, sábado e quinta-feira, sexta é nesse mesmo horário daqui agora, e dia de domingo aí varia um pouco, às vezes pode sair às 11 horas da manhã ou pode sair mais cedo. Aí depende muito de como é que vai ser, quais as obrigações aí para o dia de domingo. E eu vejo aqui também chegando aqui, Padre Benedito Costa, um abraço grande para você. Você está chegando e a gente está finalizando, viu? Então, mais um abraço grande, bom te ver por aqui, aí a nossa Bahia presente. Então, um abraço grande para vocês, amigas e amigos que acompanham esse vídeo. Vamos salvá-lo aqui agora, e você, quem chegou atrasado, começa a ouvir desde o início e salva o vídeo, compartilha, vai ser uma alegria para nós. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja diante de ti para te guiar, o Senhor esteja atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém.